A cada edição do programa Táxi Melhor, nós recebemos mais interações de vocês, amigos taxistas. São e-mails, são mensagens, são comentários quando nós gravamos junto de vocês e algumas dúvidas surgem de maneira recorrente. Já há algum tempo, nós queríamos propiciar um encontro muito aguardado entre o Daniel Teles, que é diretor do DTP, e todos vocês que nos assistem. Hoje nós conseguimos vir ao encontro do Daniel, estamos aqui na sala dele, diretamente do DTP, e nós separamos alguns temas mais recorrentes. Vamos pensar em algo que foi conquistado pelos taxistas há pouco tempo, um pouquinho mais de um mês. Os taxistas puderam novamente transitar nas faixas exclusivas de ônibus, Daniel. A categoria comemora essa conquista, olha com bons olhos, até porque saiu um levantamento da CET dizendo que os ônibus não tiveram velocidade diminuída, pelo contrário, a velocidade aumentou. Como você analisa essa conquista e esse primeiro mês de medida? A gestão, a Prefeitura de São Paulo, ela tem que, todas as ações que ela vai fazer, ela precisa estudar com muito cuidado. Então, eu acho que foi prudente a Prefeitura ir gradativamente estudando e analisando qual que seria o efeito a liberação da faixa exclusiva para a circulação de táxis. Então, eu acho que depois de todos esses estudos que a CET fez, a liberação da faixa exclusiva, ela se torna uma ação mais segura e com possibilidade de permanecer, porque o grande problema, se você toma uma decisão sem parâmetros, é que depois de repente você tem que voltar atrás, e quando você toma uma decisão com base em estudos e bem elaborada e bem estudada, dá mais segurança para a decisão que é tomada. Muitos taxistas que estão nos assistindo pensam o seguinte: será que a liberação para transitar nas faixas já é um ensaio para retornar à transição sem restrição nos corredores de ônibus ou não? A CET e a SP Trans estudam constantemente o tráfego das vias públicas na cidade de São Paulo, dentre as quais os corredores de ônibus e também as faixas exclusivas. À medida que se identifica a necessidade de alguma mudança, essas mudanças são introduzidas. Por exemplo, existem alguns locais ainda que ocorre comboios, né? Você tem em determinados momentos vários veículos ônibus parados no mesmo ponto. E a SP Trans e a CET vão estudando quais as medidas que podem ser feitas para que o trânsito nas faixas exclusivas e nos corredores cada vez flua melhor. À medida que for verificando a possibilidade de inclusão de novos horários, a CET e a SP Trans vão se posicionando e vão apresentando os estudos, e a gestão pública vai tomar as decisões no momento oportuno. Um outro assunto muito comentado é a respeito do reajuste. Há alguma novidade? Os taxistas podem aguardar? Já há uma previsão ou não? Nós fazemos constantemente estudos relacionados ao custo do transporte do táxi na cidade de São Paulo. Eu acredito que, por exemplo, a liberação das faixas exclusivas diminuiu muito o custo deles porque eles param menos no trânsito. Então, cada medida que vai sendo tomada, nós precisamos refazer os estudos e apresentar para as instâncias superiores. O prefeito é quem toma essa decisão e eu não tenho nenhuma decisão ainda a respeito desse tema. Assim que tiver, a gente informa os taxistas. Informa porque a gente quer falar em primeira mão. Ok, sem problema. Daniel, nesse ano, os taxistas se depararam com uma novidade que abalou drasticamente a categoria, que são os aplicativos de carona remunerada. Muitos taxistas se assustaram por considerar essa prática ilícita. O DTP realizou 3 apreensões. Qual é a visão que o DTP tem dessa prática na cidade de São Paulo? A Prefeitura de São Paulo, só mediante uma operação de fiscalização, ela consegue identificar se algo realmente que está sendo anunciado nos meios de comunicação realmente está acontecendo na prática ou não. Nesse caso específico desse aplicativo, que supostamente faria carona, foram 3 casos identificados e comprovados que estava exercendo uma atividade clandestina de transporte individual de passageiros. Por que essa atividade, nesse caso, foi considerada clandestina? Em 2011, a presidente Dilma, ela fez uma lei, a Lei 12.468, que regulamentou a profissão de taxista no Brasil. E no seu artigo 2º, diz que é privativa do taxista o transporte individual de passageiros remunerado. Então, no caso,
a carona, ocorre carona, quando duas pessoas compartilham o carro para vir para o trabalho. Agora, não tem nenhum sentido alguém dizer que está dando carona e ficar o dia inteiro transportando pessoas, recebendo chamadas e transportando pessoas na cidade de São Paulo, utilizando um veículo, né, com até 7 passageiros, fazendo transporte individual de passageiros e cobrando preços semelhantes à tarifa do preço público, cobrando bandeirada, cobrando hora parada e cobrando o quilômetro percorrido, sem usar taxímetro. E a pessoa que dirige esse veículo não possui condutáxi e não possui autorização, o veículo não passou por nenhuma vistoria do Departamento de Transporte Público, então nós não temos como dar nenhuma segurança, nós não sabemos quem vai estar dirigindo esse veículo e transportando esses cidadãos. A atividade de taxista é regulamentada para transportar o cidadão e as regras que são colocadas para que a pessoa tenha um condutáxi, que é uma habilitação especial para dirigir o veículo táxi na cidade de São Paulo. Ele tem um taxímetro, que é para medir corretamente e a pessoa não ser explorada acima do valor, cobrar acima do valor dos preços públicos que são fixados para a questão da tarifa de táxi na cidade de São Paulo. E também para propiciar um cadastro de quem é esse transportador, quem é esse motorista que está transportando esse cidadão. Porque aqui nós, inclusive, verificamos se ele tem alguma passagem pela polícia, todas essas questões a gente verifica aqui. Aqui em São Paulo, por exemplo, pessoas já tentaram passar documentos falsos aqui no DTP e saíram presas daqui. Então, se você não tem o cadastro num órgão público para fazer a liberação desse veículo para circular na cidade de São Paulo, você não tem a segurança. E aí nós não saberemos quem que estará dirigindo esse veículo, em que condições esse veículo estará sendo dirigido. E, além de tudo, ele está violando uma lei federal, que também no nosso município, você tem a lei federal, que é a 12.468, artigo 2º, que definiu que é privativa do taxista o transporte individual de passageiro remunerado num veículo automotor com até 7 passageiros. Então, não há dúvida de quem não respeitar essa regra está ilegal no Brasil, estaria praticando um transporte clandestino na cidade de São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. E no caso da lei municipal também, a lei municipal de São Paulo, que regulamentou a atividade econômica de transporte individual de passageiro, segue também a legislação federal. Então, aqui em São Paulo, é ilegal alguém fazer transporte individual de passageiro remunerado sem estar habilitado junto ao Departamento de Transporte Público e sem ser um veículo táxi. Então, nós pedimos, inclusive, a todo cidadão e a todo taxista que façam a denúncia de quem você verificar que está praticando uma atividade ilegal, faça a denúncia, mande para o Departamento de Transporte Público, porque isso nos auxilia na fiscalização e nas providências que podem ser tomadas. Então nós pedimos a todos que mandem as denúncias para nós, para nos auxiliar nessa ação fiscalizatória, porque às vezes é difícil você pegar um veículo e você identificar, né, no meio de tantos veículos na cidade de São Paulo, às vezes é difícil você pegar alguém que está fazendo uma atividade clandestina. Então, se alguém verificar e identificar que alguém está suspeito de praticar uma atividade clandestina, por favor, nos informe para que a gente tome as medidas necessárias. Como vocês viram, temos muito assunto ainda para desenvolver com o Daniel. Podemos dividir? A gente continua a entrevista no próximo programa? Sim, não tem problema. Podemos fazer um próximo programa e tratar dos outros temas que não foram possíveis de ser abordados nessa oportunidade. Combinado. Então eu vou continuar conversando com o Daniel e a gente se encontra no próximo Táxi Melhor. Por enquanto, é com você, Daré.